Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Lula, que abriu a boca. E aí o que aconteceu? O dólar subiu, é lógico. O Lula abre a boca, o dólar sobe. Isso já ficou uma coisa tão comum que, cara, se você souber que o Lula vai falar amanhã, compra dólar. O Lula vai falar merda, o dólar vai subir. Coisa mais fácil do mundo agora, nesse momento, é o Lula falando, o dólar subindo, né? Porque o cara fala as besteiras mais absurdas, ele quer porque quer juros baixos a qualquer custo, e ele percebe que, primeiro, ele não vai conseguir isso, porque não interessa que ele nomeie para o Banco Central, a função do Banco Central continua sendo manter os juros elevados para evitar a inflação, e enquanto ele continuar gastando horrores aqui no Brasil, ele vai precisar conter a inflação, e o que ele faz ao atacar o Banco Central é basicamente um ataque às instituições, é basicamente corroer o arcabouço econômico brasileiro, ou seja, o que o Lula está fazendo é sabotagem do Brasil. Então o dólar vai subir, não tem jeito, é inevitável, né? Essa notícia foi sugerida por Meteorito de Pegasus, Peter o Druida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está defendendo aqui que o presidente do Banco Central olhe mais para o país do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala e coisa e tal. Ô Lula, o que isso quer dizer, meu amigo? Isso aí é só uma crítica vazia. A melhor coisa que o presidente do Banco Central pode fazer pelo país é manter a inflação baixa. Isso é que é o absurdo. O Lula quer fazer mágica. A mágica que o Lula quer fazer é imprimir dinheiro, que na visão dele é dar dinheiro para o pobre. Só que isso causa inflação. E a inflação, o maior prejudicado pela inflação é o pobre. Rico, meu amigo, rico se vira com a inflação, investe, manda dinheiro para o exterior, compra dólar. Rico se vira, meu amigo. Quem se ferra com a inflação de verdade é o pobre. Quanto mais pobre, mais a pessoa se ferra com a inflação. E aí fica o Lula com essa ideia de que não tem problema. Como assim vocês vão botar juros altos para segurar a inflação? Tem que deixar os juros baixos para ajudar a economia e não sei o que lá. E o Lula não para de gastar. E não vai parar de gastar, né? A gente fez um vídeo ontem explicando, né? Tentaram propor 5 medidas para o Lula que poderia diminuir o gasto. O que o Lula falou? Não, essas 5 não pode, porque todas elas vão prejudicar os pobres. Ou seja, não tem jeito, né? O Lula não percebe que, sim, essas medidas poderiam prejudicar alguns pobres, mas no final das contas, a inflação vai prejudicar muito mais os pobres no final das contas. E é esse o caminho que está se tomando aqui, né? E toda vez que o Lula fala uma besteira dessa, o que o mercado se convence? Que não tem jeito, que a situação está ruim agora e vai continuar piorando. E se o mercado se convence que a situação não apenas está ruim agora, como vai continuar piorando, então, meu amigo, o caminho é sair do Brasil, né? É o ponto que eu falo, tem um monte de analistas aí falando, não porque a Bolsa Brasileira tá barata, né? A Bolsa Brasileira tá barata há um tempão, o problema é que ela tá barata e a situação, a tendência é baratear mais ainda, né? Então não vale a pena comprar a Bolsa Brasileira. Do jeito que o Lula tá fazendo a coisa, vai em algum momento explodir a inflação. Toda a crítica do Lula é justamente a esse arcabouço financeiro que evita a inflação no Brasil. O Brasil é um país que tem tudo para ter inflação, né? A gente teve até 1994, aliás, está fazendo agora 30 anos, né, do Plano Real, né? Impressionante a marca, realmente o Plano Real foi um divisor de águas no Brasil. O Brasil, vocês acham que o Brasil está ruim hoje? Está ruim, mas estava muito pior naquela época, tá? A gente tem que agradecer realmente ao Fernando Henrique Cardoso, é o que eu falo. O cara é um sócia sacana pra caramba, mas fez uma coisa certa. O Plano Real realmente trouxe estabilidade monetária para o Brasil, né? Olha a situação na Argentina. Por que a Argentina está tão mal? Porque até hoje não teve um plano real da vida, não teve. Qual foi o grande mote do plano real? Tem que parar de imprimir dinheiro. O governo tem que cortar o gasto, houve um corte de gasto generalizado no governo brasileiro e também teve aumento de imposto para conseguir igualar a coisa, o governo arrecadar o quanto ele gasta. É isso que precisa aqui no Brasil. Não tem, isso que precisa na Argentina também, é o que o Milei está fazendo também. Não tem segredo, todo mundo sabe que a inflação é governo gastando demais. E o Lula não quer parar de gastar, ele acha que tem que gastar e gastar mais ainda, porque por algum motivo, na cabeça idiota dele, isso vai melhorar a situação econômica brasileira. Não vai. E eu tenho já minhas dúvidas se o Lula realmente acha que isso vai melhorar a situação econômica brasileira. Como eu falei no outro vídeo, a impressão que eu tenho a essa altura é que o Lula sabe que isso dá merda.
Ele quer a merda, ele quer o Brasil quebrado para fazer o plano C dele, o plano comunista dele aqui com o Brasil quebrado. Então eu acho que realmente já é mais por esse lado aqui. Não é à toa que o Lula não para de falar. E no que o Lula fala, o dólar continua subindo. Já bateu a maior cotação desde 2022, 5,65. Ou seja, mesmo considerando pandemia, todos os resultados da pandemia, né, que realmente jogou o dólar muito por alto, é importante notar que o Paulo Guedes também desvalorizou um pouco o real por conta própria, tá? Isso eu sempre briguei com o Paulo Guedes, gosto muito do Paulo Guedes, ainda acho que ele é 1000 vezes melhor do que qualquer coisa que a gente tem agora, mas eu não tem ninguém que eu não tenha críticas no mundo, tirando eu, a minha opinião é a minha, o resto todo eu tenho alguma crítica. O Paulo Guedes eu tenho alguma crítica também, acho que ele não devia ter desvalorizado o dólar como ele fez de propósito em determinado momento lá no governo Bolsonaro, mas enfim, a situação agora aqui, ó, já está batendo 5,66 o valor do dólar aqui no Brasil, né? Realmente eu vou te falar um negócio. Que bom que eu movi meu canal lá para os Estados Unidos. Eu vou te falar uma coisa, viu? É uma tranquilidade realmente, porque agora eu já recebo em dólar, né? Assim, pelo menos eu não estou recebendo dinheiro já desvalorizando todo dia na minha conta aqui no Brasil. Fica lá na minha conta americana e pronto, já recebo em dólar e tá lá o dinheiro lá parado lá. Eu estou viajando para os Estados Unidos agora. Se eu tivesse que comprar muitos dólares, eu estaria apavorado nesse momento que o dólar só sobe, né? Ah, não, tô tranquilo, eu compro algum dólarzinho de trocado só para ter alguma coisa no bolso para chegar lá, mas o importante é que, né, eu não preciso mais me preocupar com isso, né? Enfim, e aí tem uma outra linha, que essa linha a gente já sabe, né? Ou seja, o Lula abriu a boca, o dólar sobe, né? Porque o Lula vai criticar o Banco Central, isso vai sinalizar para o mercado que ele vai continuar gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele não acha que o problema é dele, ele acha que o problema são os outros, então ele vai continuar gastando dinheiro e com isso a situação vai deteriorar. E aí entra aquele outro problema, a outra linha que eu falei para você, que é o seguinte, né? Por enquanto, tem duas coisas que estão boas para o Brasil. Primeiro, a situação lá fora. Não tem nenhuma grande crise lá fora nesse momento. O dólar, né, os mercados americanos, europeus, tá tudo funcionando, né? Isso não é uma coisa que é garantido não, tá? Pode a qualquer momento vir uma grande crise lá fora e o Brasil pode ter problemas seríssimos nesse caso. Por quê? Porque a gente está numa posição frágil. Se tiver uma grande crise lá fora, amigo, esquece, tem gente que tem essa ideia, né? Não porque vai ter uma grande crise nos Estados Unidos, aí o Brasil e a Rússia vão crescer, não sei o que lá. Meu amigo, acorda, cara. Se tiver uma grande crise nos Estados Unidos, aí que o Brasil e a Rússia vão se fuder de verde e amarelo mesmo. Ou no caso da Rússia, se fuder de vermelho, azul e branco. Por quê? Porque os países que têm a economia mais frágil sofrem mais nessas crises. Parece que esse pessoal nunca viu crise. É sempre assim. Sempre que tem no mercado americano e europeu tem um soluço, o pessoal faz um soluço assim, aí o Brasil aqui, a coisa, a bolsa desaba, tudo cai, coisa e tal. É natural. Por quê? Porque o investidor tem aversão a risco. Se o mundo ficou arriscado, vou tirar dinheiro de mercado emergente, vou tirar dinheiro do Brasil. Então não tem essa não. Se o dólar tiver uma grande crise com o dólar, aqui no Brasil, aí, meu amigo, a gente vai ser enrabado com areia, meu amigo. Não tem esse negócio não, né? E aí fica... O outro problema é o ataque especulativo, que eu falei para vocês, né? Olha só a ideia do Lindenberg Farias aqui, né? O dólar hoje está batendo 5,63, já está 5,66, né? Nova máxima. Alguém pode me explicar por que o Banco Central, com tantas reservas cambiais, não está fazendo o swap cambial, não intervém para conter a escalada do dólar, né? Aí ele está citando aqui um outro economista de esquerda falando que o Campos Neto poderia ter respondido aos ataques de Lula, mas ele responde de forma silenciosa, não intervindo no câmbio e coisa e tal. E é lógico que isso aqui é papo de esquerdista, porque a história não é bem essa. Qual que é a leitura que o Campos Neto está fazendo? Provavelmente, eu não sei, não sou o Campos Neto, mas eu imagino que seja a leitura que ele está fazendo dessa história. O swap cambial é para você tratar crises pontuais no câmbio. Se o câmbio está subindo porque, sei lá, deu alguma crise qualquer, você intervém para manter o câmbio equilibrado. Agora, se é uma coisa estrutural, se realmente o governo brasileiro vai gastar dinheiro demais, vai torrar dinheiro e não está nem aí para a inflação, isso não é uma crise pontual, isso é uma coisa que veio para ficar. E daí, você tentar corrigir o câmbio, tentar vender dólares para corrigir o câmbio, você abre o flanco para ataque especulativo, né? É o que eu falo para vocês. Já tem ataque especulativo contra o real nesse momento. Tem contra todas as moedas o momento todo. Todo mundo quer repetir o que fez o George Soros lá em 1989, eu acho que foi, que ele fez o ataque lá contra o Banco da Inglaterra, ficou multibilionário do dia para a noite. Todo mundo quer repetir isso. E é fácil de repetir. Toda moeda pode cair nisso. É só
o governo resolver segurar o valor da moeda. No que o governo resolve fazer swap cambial, começa a vender dólar para segurar o valor, começa a vender reserva, porque o swap cambial não é uma venda de reserva propriamente dita. Mas, de novo, só funciona se for uma coisa pontual, porque depois ele tem que honrar aquele contrato. Então ele vai ter que vender a reserva se for o caso, né? Só serve para uma coisa pontual. Se for uma coisa estrutural, a única alternativa que ele tem é vender reserva. E ele poderia vender reserva para baixar o valor do dólar? Poderia. Mas, de novo, o que vai sinalizar para o mercado lá fora? Ah, o Brasil está tentando segurar o dólar. Opa! Vamos fazer aquele ataquezinho gostoso do Jorge Soros de começar agora a forçar o dólar para cima, a comprar, vender um monte de real e comprar dólar, aproveitando que o Banco Central está bancando essa cotação do dólar. Vai chegar uma hora que essa reserva brasileira vai começar a cair muito, aí o Banco Central não vai ter como segurar isso daí, o dólar vai subir e pronto, você repaga os reais que você vendeu com o dólar com o lucro que você teve depois. Ou seja, você fez um golpe especulativo. Por isso que o Campos Neto não pode intervir nesse momento. Ele tem que intervir se for uma coisa pontual. O que está acontecendo não é um movimento pontual, é um movimento que veio para ficar. O Lula todo dia fala isso nas entrevistas dele. Olha só, vou continuar gastando. É o que o Lula está falando aqui. É o que todo mundo está ouvindo o Lula falar aqui. Então não é um movimento pontual, é uma coisa que veio para ficar. Não faz sentido ele intervir no câmbio. Se ele fizer essa intervenção no câmbio, ele vai abrir margem para ataque especulativo contra o real, que pode ser pior ainda. E tem até um detalhe que eu explico nisso daqui que eu acho muito importante. O diretor de política monetária internacional é o Galípolo, é o cara do Lula. Então, o cara que decide vender reserva brasileira não é o presidente do Banco Central, é o Galípolo. Já é o diretor indicado pelo Lula. Já poderia fazer isso. Por que o Galípolo não faz? Porque ele sabe o básico do básico. Ele sabe que vender reserva nessa situação de uma mudança que é estrutural, que não é uma mudança pontual no câmbio, uma flutuação pontual no câmbio, isso vai gerar ataque especulativo. Vão começar a especular contra o real. Aí, meu amigo, isso é tudo que eles não podem fazer nesse momento. Se começar a tentar segurar o valor do dólar agora, aí, meu amigo, é que o dólar vai para o espaço em muito pouco tempo, né? Enfim, o Lindbergh está aqui culpando o Campos Neto, o Lula culpa o Campos Neto, todo mundo culpando o Campos Neto e o dólar só subindo. E só vai subir cada vez mais, né? A cotação do euro já passou de R$6, o dólar já está 5,66. O real é a pior moeda do mundo do primeiro semestre, a quinta pior moeda no mundo no primeiro semestre de 2024, e a tendência é piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.